A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Levítico. Hoje, no capítulo 16, dos versículos 1 até o versículo 5, onde a Bíblia nos diz: E falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse capítulo 16 de Levítico, nós encontramos uma regulamentação divina acerca da forma como Arão, o sacerdote, deveria proceder para entrar no templo do Senhor. O Senhor diz que ele não deveria estar em todo o tempo no lugar santíssimo onde estava a arca da aliança, pois ali o Senhor diz na sua palavra que ele se manifestava e, por causa da sua gloriosa presença, havia-se o risco de que Arão morresse durante o momento da manifestação de Deus. Então, o Senhor diz que quando Arão fosse entrar no templo ou entrar no lugar santíssimo, ele tinha que antes oferecer um sacrifício, e o sacrifício que ele deveria oferecer era um sacrifício de um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E a Bíblia diz que ele também deveria oferecer sacrifício pelo povo, e por isso no versículo 5 a Bíblia nos diz que ele deveria tomar dos filhos de Israel 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E no versículo 6, a Bíblia vai nos revelar que o sacrifício que era oferecido através do novilho era para a expiação por si e pela sua casa, ou seja, pelo sacerdote e por sua família. Agora, a partir do versículo 7, nós vamos vendo que Arão deveria tomar ambos os bodes e ele iria oferecer como sacrifício pelo povo. Então a Bíblia diz como que seria oferecido esse sacrifício. O versículo 8 diz que seria lançada sorte entre
os bodes, e que uma sorte seria pelo Senhor e a outra seria pelo bode emissário. E então, aquele que fosse, diz o versículo 9, o bode que caísse a sorte pelo Senhor, esse seria sacrificado, seria morto. E aquele que saísse a sorte por bode emissário, ele iria ser conduzido para o deserto, para assim levar o pecado do povo. E a Bíblia, então, nos traz essa expressão, demonstrando esta regulamentação aqui do sacrifício, pois para que se colocasse diante do Senhor, tanto o sacerdote ou o sumo sacerdote, quanto o povo, eles deveriam estarem santificados, demonstrando assim o Senhor que a negligência na santificação poderia custar a vida daqueles que se apresentavam diante do Senhor. Isto foi o que aconteceu com os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram diante do Senhor um sacrifício que não lhe fora agradável, e isso lhe custaram as suas vidas. Agora o Senhor diz para Arão que para que isto novamente não viesse a acontecer, eles deveriam, antes de se apresentar ao Senhor, então está oferecendo sacrifício pelos seus pecados, está oferecendo sacrifícios pelo pecado do povo, para que então eles pudessem estar diante do Senhor e serem felizes nas suas atividades. Assim, nós aprendemos com a palavra de Deus que nós também devemos sempre estar atentos sobre a maneira como nos devemos colocar diante do Senhor. Eu acho interessante que a gente observa nesse texto, aonde vai trazer orientações a respeito dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos ao Senhor, que se nós observarmos aqui o que diz o versículo 4 desse capítulo 16, ele vai falar que o sacerdote Arão deveria vestir a sua túnica santa de linho, deveria colocar as suas ceroulas ou as suas roupas íntimas sobre a sua carne, cingir-se com um cinto, cobrir-se com uma mitra de linho, que aquelas eram as vestes santas, vestes específicas para que ele pudesse se apresentar no templo. E antes ele deveria então banhar a sua carne na água, para então vestir aquelas roupas que eram próprias para estar servindo ao Senhor, demonstrando que havia uma diferença entre as roupas que o sacerdote usava no seu dia a dia, das roupas que ele usava quando ele ia se apresentar diante do Senhor. Tudo aquilo fora preparado pelo próprio Deus, demonstrando ali o seu cuidado para com a honra, para com a reverência no culto que lhe era oferecido, demonstrando que para colocar-se diante de Deus, para se apresentar diante do Senhor, é necessário estar de acordo com os seus princípios pré-estabelecidos. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, entender que Deus, Ele é um ser sobrenatural, grande, poderoso, que tem poder sobre os céus e a terra, e que nós devemos apresentar-nos diante dele com temor e tremor, respeitando-o por aquilo que ele é. Deus abençoe a sua vida,
Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu dia e que em nome de Jesus a graça e o poder de Deus se manifeste sobre você.